Esta viagem começa no cume nublado das montanhas Mourne. De lá, segue para Strangford Lough e a histórica cidade de Killyleagh. Depois, a viagem segue rumo a Belfast para descobrir alguns pontos turísticos impressionantes. Depois, visita o castelo de Carrickfergus e o Lago Ney, o maior lago de água doce da Irlanda. A jornada continua até Antrim Coast and Glens, onde se encontra um dos maiores pontos turísticos naturais do país, a Calçada dos Gigantes. Depois de uma parada rápida em Portrush, a viagem continua até ruínas antigas na costa. E de Derry, uma das últimas cidades muradas da Irlanda, a jornada chega ao fim no mosteiro da Devenish Island, construído mais de 1000 anos atrás. Vistas do mar da Irlanda, estas montanhas escarpadas e estes declives exuberantes e férteis já inspiraram inúmeras gerações. A névoa que cerca com frequência estes picos serve apenas para deixar a região mais misteriosa ainda. Ventos úmidos do mar formam estas nuvens orográficas quando o ar é empurrado com muita velocidade contra os declives. Mais do que só uma paisagem, as montanhas de Mourne moldaram o estilo da vida local. Dizem que elas foram a influência por trás do romance O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis. E mais recentemente, serviram como locação para as filmagens da popular série Game of Thrones. Esta pequena e compacta cordilheira se estende por quase 15 quilômetros. E seu pico mais alto chega a 850 metros de altitude. Contos de contrabandistas dos séculos XVIII e XIX que atravessavam estas montanhas carregando tabaco e seda ainda são populares. A rota era tão usada que a trilha ainda existe hoje em dia. Mas séculos de agricultura tiveram um impacto muito maior na vida desta região. Planos de designá-la como o primeiro parque nacional da Irlanda do Norte não agradaram a todos os habitantes locais. Mais de 1000 fazendeiros cuidam das terras dentro da fronteira proposta, com lotes menores e mais numerosos que qualquer outro lugar na Europa. A viagem segue para Strangford Lough, a maior enseada de maré em todo o Reino Unido. A cada maré, 350 milhões de metros cúbicos de água passam por um estreito canal de apenas 500 metros de largura. Os primeiros habitantes humanos chegaram 9.000 anos atrás, e a pequena comunidade de Killyleagh existe aqui há séculos. A cidade prosperou como estação rodoviária e seu moinho de linho se tornou uma parte vital da economia da Irlanda do Norte no início do século XX. O ponto turístico mais icônico da cidade é o Castelo de Killyleagh, provavelmente a fortaleza habitada mais antiga do país. A estrutura original foi construída no meio do século XII por John de Courcy, o conquistador normando da região. Obviamente, melhorias foram feitas ao longo dos anos. As enormes torres e firmes muralhas foram feitas no estilo arquitetônico de um château francês. Com mais de 40 quilômetros, Strangford Lough está repleto de ilhas, baías escondidas, afloramentos rochosos e enseadas protegidas. A construção naval e a pesca já foram indústrias locais essenciais. Hoje, moradores e visitantes podem aproveitar os inúmeros clubes de vela e corridas de barco espalhados pela região. O padroeiro da Irlanda, São Patrício, navegou por estas águas em 432 d.C., trazendo o cristianismo e mudando para sempre o curso da história do país. Hoje, esta enorme planície de areia é uma das 3 áreas designadas como reservas naturais marinhas do Reino Unido.
Repleta de uma incrível diversidade de vida selvagem, a região é um lugar de acasalamento de milhares de aves marinhas migratórias. Do outro lado da água, no litoral norte, há uma joia escondida. Quando Edith Vane Tempest Stewart se casou e entrou para a família em 1899, não foi a simplicidade da casa que a decepcionou. Foram os jardins. Ela quis reformar a propriedade sem economizar nada. O resultado é um dos jardins mais bonitos da Europa. Seguindo o conselho dos maiores horticultores da época, ela... Em frente ao lago do Mount Stuart, fica uma estrutura de 41 metros de altura chamada de Scrabble Tower. Esta réplica das torres de vigia escocesas encontradas ao longo da fronteira foi construída inteiramente de diábase e arenito extraídos de Scrabble Hill. A torre homenageia uma das figuras públicas mais amadas da Irlanda do Norte, o terceiro Marquês de Londonderry. Charles William Vane foi um general durante as guerras napoleônicas e um distinto diplomata. Mas sua gentileza e generosidade com seus inquilinos durante a Grande Fome garantiram seu lugar na história. Ele morreu em 1854 e a torre foi erigida em sua homenagem 3 anos depois. A jornada segue agora ao leste de Belfast, a capital, até a Prince of Wales Avenue, de quase 2 quilômetros de comprimento. Aqui fica Stormont State, onde os assuntos políticos mais urgentes do país são discutidos há décadas. Planos para a construção começaram em 1921 para abrigar o novo governo da Irlanda do Norte. Stormont foi inaugurado oficialmente em 1932 e tem um comprimento de exatamente 365 pés, um para cada dia do ano. O gramado, os canteiros de flores e as trilhas arborizadas sinuosas que cercam a propriedade oferecem aos ocupantes e aos visitantes um ambiente calmo para um passeio tranquilo. Hoje em dia, Stormont serve como um símbolo orgulhoso do governo. E no outro lado da capital, no coração de Belfast, encontramos 2 improváveis ícones da indústria. Apelidados de Sansão e Golias, estes guindastes de ponte se tornaram figuras fixas da consciência coletiva da Belfast moderna. Eles dominam o horizonte e representam um ofício ligado de alguma forma a todas as famílias locais. Foi uma indústria que começou no início do século XIX. Na época, a cidade era um importante porto de transporte marítimo. A criação da gigante da construção Harland & Wolff em 1861 levou Belfast a um novo nível de sucesso global. O primeiro guindaste, Golias, foi concluído em 1969 e Sansão, o maior, foi terminado 5 anos depois. Foram façanhas monumentais. Com 840 toneladas, a capacidade conjunta dos guindastes é uma das maiores do mundo. Em 1995, Sansão e Golias foram declarados monumentos históricos e objetos arqueológicos. Mas apesar de tudo, eles fazem parte de um legado maior ainda. Toda a frota de cruzeiros da White Star Line, incluindo o Titanic, foi construída aqui. O sucesso da cidade levou a um crescimento imobiliário e a um legado de uma grande arquitetura. A Sinclair Siemens Presbyterian Church, erigida em 1857, é um exemplo disso. Mas as raízes de Belfast são de séculos antes. O alvará original de lá foi concedido em 1613. Ela continuou a crescer e em 1888, a Rainha Vitória elevou Belfast para a categoria de cidade. A prefeitura foi construída para comemorar essa honra. Com sua fachada de pedra de Portland e linda cúpula de cobre, este edifício se tornou uma das construções mais famosas de Belfast. Outro tesouro é o Albert Memorial Clock. Esta torre de estilo gótico foi erigida em 1865.
e tem vista para Customs House, o principal lugar ao ar livre para shows de graça e entretenimento de rua. Para eventos em lugares fechados, tem um novo Waterfront Hall, concluído em 1997. Projetos imobiliários como esse iniciaram uma nova era de arquitetura moderna, demonstrando a determinação de Belfast de seguir em frente e acatar o futuro. Mas não é difícil se lembrar do passado. É hora de viajar ao norte por cima do Mar de Névoa até a cidade de Carrickfergus. É onde ficam as ruínas do castelo local. A fortaleza ficou em serviço durante 7 séculos e meio, então foi o forte com mais tempo de atividade na Irlanda. Foi construído originalmente em 1177 por John de Courcy. Ele foi destituído do cargo em 1205 por medo de que estivesse ficando poderoso demais. Mas seu substituto, Hugh de Lacy, antagonizou tanto a coroa que de Courcy foi reintegrado. Assim, começou a longa e tumultuosa história do castelo, que ganhou acréscimos e sofreu alterações ao longo dos anos. O castelo finalmente saiu de serviço em 1928 e hoje é uma das atrações mais fascinantes da Irlanda do Norte. A névoa do mar some quando a viagem segue para o interior, passando por Belfast até o destino seguinte, o Lago Ney. Com 29 quilômetros de extensão e 7 de largura, este é o maior lago de água doce das Ilhas Britânicas e o terceiro maior da Europa. Diz a lenda que o mítico gigante de 16 metros Finn McCool criou o Lago Ney quando pegou um punhado de terra para arremessar em seu rival. Por perto, o Aeroporto Internacional de Belfast, comumente chamado de Aldergrove, começou sendo o local de treinamento da Royal Flying Corps durante a Primeira Guerra Mundial. O lugar se tornou o lar exclusivo do Esquadrão 502 da Força Aérea Real, até que o aeroporto foi reestruturado para incluir voos civis e comerciais nos anos 1960. Agora, mais de 5 milhões de passageiros voam pelo aeroporto por ano. O Lago Ney foi formado 20 mil anos atrás com o derretimento de geleiras no fim da última era do gelo. E tem uma área aproximada de 400 quilômetros quadrados. Esta grande fonte de água para Belfast é uma parte integral da vida nos arredores da região. Em 1976, foi reconhecida como um pântano de importância internacional para garantir sua proteção para gerações futuras. Seguindo ainda mais para o interior, encontra-se um vestígio intrigante do passado antigo da Irlanda. Monumentos megalíticos de milhares de anos atrás foram encontrados enterrados debaixo da turfa nos anos 1930. As pedras dos círculos de Beemore variam de poucos centímetros a quase 2 metros de altura. Os anéis de pedra parecem pertencer a um padrão. Até agora, 7 círculos e 9 fileiras foram descobertos, e escavações recentes revelaram enterros dentro de algumas das pilhas de pedra. Especialistas têm várias teorias sobre a origem e o significado dos monumentos. Uma possibilidade é que o lugar seja um observatório lunar usado para calcular datas. Para alguns, as linhas parecem demarcar fronteiras de campos e podem ter antecedido os círculos. Outra teoria é que as estruturas foram erigidas como parte de um ritual para restaurar a fertilidade do solo. Seja qual for o propósito, estes monumentos servem para lembrar como o passado antigo desta terra é enigmático. A jornada segue para o norte, até a maravilha natural mais famosa do país, a Calçada dos Gigantes. Esta incrível paisagem inspira a imaginação das pessoas há séculos.
Segundo lendas populares, o gigante Finn McCool construiu a calçada para manter os pés secos quando ia atravessar o mar da Irlanda até a Escócia para enfrentar seu rival Benandonner. Uma explicação mais plausível para sua criação é dada por geólogos. 65 milhões de anos atrás, lava de erupções vulcânicas se derramou sobre uma superfície de calcário. Rachaduras se formaram na pedra que se esfriava lentamente. E com o passar do tempo, a água esculpiu os padrões magníficos vistos hoje em dia. As 40 mil colunas entrelaçadas soam há séculos. Depois de um período no início do século XX, em que era necessário pagar para ir à Calçada dos Gigantes, o monumento foi passado à National Trust, que permitiu que o público visitasse o local de graça. Em 1986, foi declarado o primeiro patrimônio mundial da humanidade na Irlanda. A National Trust adquiriu terras adjacentes e hoje é proprietária de 70 hectares de penhascos e faixas de praia da maior atração turística da Irlanda do Norte. Seguindo ainda mais a Antrim Coast and Glens, no alto de um penhasco de basalto, fica o misterioso castelo de Dunluce. Provas indicam que algumas partes datam do século XIV. Ele foi tomado à força durante o século XVI pelos MacDonald, que ainda são os proprietários. Escavações recentes nos arredores da região revelaram uma cidade-mercado muito bem preservada do início do século XVII. Foram encontradas ruas de pedra redonda, hastes de taças de vinho e até fechos de vestidos, sinais da prosperidade de antigamente. Mas a falta de um porto de comércio por perto acabou por fazer o assentamento fracassar. Na base do penhasco fica Mermaid's Cave. Segundo a lenda, um casal que fugiu para se casar teve um trágico fim quando o barco onde estavam bateu contra as pedras. O fantasma da moça assombra a torre da prisão virada para o mar. Como a Mermaid's Cave, os arcos e colunas ao longo da costa foram esculpidos pela natureza. Os depósitos de calcário que desapareceram da maior parte da Irlanda ao longo dos milênios sobreviveram aqui, debaixo de uma camada de pedra vulcânica. Em alguns lugares, a lava sofreu erosão e revelou camadas de mais de 300 milhões de anos. Continuando a excursão pela costa norte, o destino seguinte é a península de 1 quilômetro chamada Portrush. A cidade começou como um pequeno vilarejo de pescadores, mas foi transformada em um resort litorâneo com a chegada da ferrovia no século XIX. Portrush faz uma comemoração anual em homenagem ao notório pirata escocês Tavish Dhu, que ajudou a proteger a cidade contra ataques inimigos no século XIV. Continuando a oeste nesta costa impressionante e variada, fica um dos prédios históricos mais estimados da Irlanda do Norte, o Mussenden Temple. A estrutura está no topo deste penhasco de 36 metros desde sua construção na década de 1780. Inspirado pelo Templo de Vesta, em Tivoli, perto de Roma, serviu como uma biblioteca de verão para seu proprietário, Frederick Augustus Harvey, o quarto conde de Bristol. Afastadas do litoral estão as ruínas de seu palácio, que ficava no centro de uma propriedade grandiosa. Um tabu naqueles tempos, Harvey apoiava a igualdade religiosa. Apesar de ter ganhado o respeito de vários líderes de igrejas na Irlanda, as tensões religiosas da época deixaram Harvey desanimado. Ele foi para a Europa continental e passou seus últimos dias na Itália, onde foi preso por espionagem. Mas o legado e amor do conde por arquitetura permanecem vivos, ainda que por pouco. A costa sofreu 9 metros de erosão desde a construção do templo, e ele estava perigosamente perto de cair no mar.
Mas para a segurança dos milhares de visitantes anuais, um enorme projeto foi realizado em 1997 para estabilizar o penhasco. As condições amenas e úmidas desta paisagem garantem uma exuberância o ano inteiro. Com o clima temperado e marítimo da Irlanda do Norte, as temperaturas ficam entre 3 e 18 graus. Por isso, não surpreende o fato de Derry ser um dos assentamentos continuamente habitados mais antigos da Irlanda. Derry vem da palavra irlandesa antiga que significa arvoredo de carvalho cercado por água. O carvalho era sagrado para os antigos celtas, e lendas sobre essas árvores ainda sobrevivem. Depois da conquista e colonização inglesa da região no início do século XVII, estas enormes muralhas de pedra foram construídas para proteger os recém-chegados de ataques. Em 1613, o rei Jaime I atribuiu a este lugar a classe de cidade e mudou o nome para Londonderry. Apesar de esse ser o nome oficial, a cidade ainda é conhecida como Derry. Hoje, é a única cidade murada remanescente na Irlanda do Norte e é um dos melhores exemplos da Europa inteira. É impossível falar da paisagem da Irlanda do Norte sem falar de seus lagos espetaculares. Aqui fica o último destino desta viagem, na pequena Devenish Island, no Lough Erne inferior. Estas são as ruínas do Mosteiro de Devenish, fundado no século VI por Santo Molés. Reza a lenda que, enquanto descansava do trabalho, Molés ficou encantado com um pássaro que cantava. Quando o encantamento acabou, 100 anos depois, o mosteiro estava pronto. É uma história mágica que inclui crenças cristãs irlandesas em antigas tradições celtas. A distintiva Torre Redonda está entre as ruínas mais antigas, datando do século XII. Por mais de 1000 anos, este mosteiro foi considerado um dos mais importantes na província de Ulster. Hoje, ele é um monumento esplêndido à história desta terra antiga e mística. É um lugar perfeito para encerrar esta jornada.